Então essa noite a gente vai encerrar as mensagens, as pregações nesta carta. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, então até o último versículo desta carta. Tiago, então, ele vai nos escrever essa noite. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Estas foram então as últimas palavras de Tiago na sua epístola, na sua carta, a qual ele direcionou, como a gente viu lá no primeiro versículo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago, então, vendo os seus irmãos se dispersando por causa da perseguição, sendo cada um indo para um lado por causa da perseguição, ele escreve uma carta, sabendo que aonde aqueles irmãos iriam, talvez muitas culturas diferentes, talvez muitos deuses diferentes, talvez a ética diferente, talvez uma moralidade diferente. Ele escreve então essa carta àqueles irmãos que estavam por aí peregrinando, e ele dá então muitas e muitas instruções práticas, muitas e muitas lições que aqueles irmãos poderiam aplicar na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na igreja, na família. Então Tiago, ele escreve para esses irmãos, e hoje a gente vai ver as últimas palavras daquele apóstolo, daquele homem que nos ensinou e que ensinou também aqueles irmãos. E ele começa então esse último trecho, as suas últimas palavras, dizendo para aquelas pessoas: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago, então, sabendo de tudo que aqueles irmãos estavam passando, sabendo da perseguição, sabendo da opressão dos ricos, sabendo de tudo o que poderia estar acontecendo na vida deles, ele sabia a gente sofrendo no meio da igreja, a gente passando por dificuldades no meio da igreja. Mas então ele dá o direcionamento correto para aquelas pessoas que estão passando por esses sofrimentos. Ele diz: faça uma oração, faça oração. É o que a igreja deve fazer quando ela está passando por sofrimentos. Muitas pessoas fazem muitas coisas, tentam descontar a raiva, tentam contar para os amigos, tentam fazer muitas coisas, tentam pecar para aliviar o sofrimento. Mas Tiago está dizendo: se há alguém entre vós, meus irmãos, se há alguém na igreja sofrendo, que essa pessoa ore a Deus, que essa pessoa suplique a Deus, que essa pessoa vá então ter o seu secreto com Deus. Mas não fiquem por aí espalhando, choramingando, murmurando muitas vezes. Mas entre no seu quarto, feche a porta, ore a Deus, e Ele vai nos escutar. E Ele vai escutar aqueles que sofrem. O que a igreja precisava entender, o que aqueles irmãos precisavam entender, é que por onde quer que eles fossem, aonde quer que eles estivessem dispersos, se houvesse sofrimento naquele lugar, que eles nunca esquecessem de Deus. Assim como Daniel, exilado, preso, mesmo lá na Babilônia, quando tinha sofrimentos, orava a Deus. Tiago está dizendo para aqueles irmãos: se algum dentre vocês estiver sofrendo, faça uma oração. Não murmure, não vá no Facebook, não vá em qualquer outro lugar, não vá por aí espalhando então coisas, mas ore a Deus, se ajoelhe diante de Deus, porque Deus, Ele pode tudo,
porque Deus ele pode mudar o cativeiro, porque Deus ele pode mudar a situação, porque Deus pode curar a enfermidade, porque Deus ele pode curar as feridas que os sofrimentos trazem. Então Tiago está dizendo para aqueles irmãos: quem está sofrendo entre vocês, vá orar a Deus. Não murmure, não reclame, porque como a gente viu lá no primeiro capítulo da carta de Tiago, ele diz que os sofrimentos, as perseguições, elas levam o crente a um patamar mais alto na fé. É o que Tiago disse. E Paulo, ele fala algo muito semelhante quando ele escreve aos Romanos, falando de sofrimentos. Então, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo, até mesmo os sofrimentos que vocês passam, cooperam para o bem de vocês. E qual é o bem maior de um cristão? Qual é o bem maior que pode acontecer no meio da igreja? É que a igreja se torne cada dia mais parecida com Jesus. Essa é a finalidade do crente, esta é aquilo que nós queremos e ansiamos todos os dias, nos parecer com Cristo. E no meio desta caminhada, no meio desta luta, no meio desta batalha, sofrimentos podem acontecer. Então Tiago instrui aqueles irmãos: quando isso acontecer, vocês devem então orar, porque mesmo os sofrimentos, mesmo as dificuldades vão cooperar para o bem de vocês. Mesmo estando dispersos, mesmo estando longe, mesmo estando num mundo iníquo, mesmo estando longe dos familiares, mesmo estando longe de tudo aquilo que vocês conhecem, vocês devem orar a Deus, porque esses sofrimentos que vocês passarão, que vocês estão passando, vai cooperar para o bem de vocês. Vocês vão se tornar cada dia mais parecidos com Cristo. E esses sofrimentos, então, que acontecem na nossa vida, que nos tornam cada dia mais parecidos com Cristo, porque até mesmo Cristo sofreu e sofreu muito, muito mais do que nós. Esses sofrimentos, então, Paulo diz que aqueles que passam por esses sofrimentos são pessoas mais do que vencedores. Paulo, então, escrevendo aos Romanos também, no mesmo capítulo, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, porque além de vencer os sofrimentos que vão aparecer, esses sofrimentos mesmos vão forjar o nosso caráter. Esses mesmos sofrimentos que a gente vence, eles ainda nos ensinam. É por isso que Paulo está dizendo: por mais que vocês passem por muitas coisas, fome, nudez, perseguição, tribulação, vocês são mais do que vencedores. Porque além de vencer essas coisas, vocês se tornarão cada dia mais parecidos com Jesus. Então a gente precisa entender que quando esses sofrimentos aparecem, não são motivos para nossa murmuração, mas são motivos para nossa oração. Talvez a gente só vá procurar Deus quando a gente está sofrendo, que a gente não caia nesse erro, que a gente não precise sofrer para orar a Deus, que a gente não precise passar por perseguição e tribulação para buscar a Deus em oração. Mas se passarmos, Paulo e Tiago estão dizendo: busquem a Deus, não murmurem, porque passar por esses sofrimentos e tribulações tornará vocês mais do que vencedores. Vocês sairão mais fortes, mais forjados, vocês sairão mais sábios, vocês sairão cada dia mais parecidos com Jesus, e o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de pessoas que se pareçam com Jesus, porque como a gente já viu, o mundo vai de mal a pior. Então, se nós passarmos por perseguições, por sofrimentos, se há algum entre nós em sofrimento, que essa pessoa ore, que nós consigamos orar, mesmo que nós não consigamos falar, mesmo que nós não consigamos expressar a Deus o tamanho do nosso sofrimento, como o irmão falou, o próprio Espírito Santo intercederá por nós,
O próprio Espírito Santo vai conseguir, com gemidos inexprimíveis, falar a Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, que às vezes nem nós mesmos conseguimos explicar. Mas então, Tiago está dizendo: meus irmãos, busquem a Deus, orem a Deus, não se deixem vencer pelos sofrimentos, mas ore ao Senhor. E em tudo isso, vocês serão mais do que vencedores, porque o sofrimento, a perseguição, a luta não pode separar vocês do amor de Cristo. Então orem a Deus, porque vocês sairão cada dia mais parecidos com Cristo e mais do que vencedores de todas essas situações. E ele continua dizendo: está alguém alegre? Cante louvores. Alguns então na igreja poderiam estar passando por perseguições, por sofrimentos, por tribulações, por muitas coisas. E de outro lado, alguns irmãos alegres. Essa é a igreja. Pessoas alegres, pessoas felizes, alguns passando alguma necessidade, porque a igreja é formada de muitas pessoas. Então podem ter muitas realidades dentro da igreja, mas a igreja é uma só. E se há alguém alegre no meio daquelas pessoas, eles deveriam cantar louvores. Mas alguns poderiam levantar: Tiago, nós somos as 12 tribos dispersas. Nós estamos vagando no mundo, nós não temos motivos para nos alegrar, nós estamos longe da nossa terra, nós estamos longe da nossa família, como poderemos nos alegrar? E é bom que a gente se lembre os motivos que nos fazem nos alegrar. E Abacuque, ele faz isso muito bem quando ele escreve no capítulo 3 da sua carta, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira menta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado, todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque poderia dizer: meu Deus, a minha fazenda já não existe mais, as minhas plantações não estão dando fruto, eu tenho perdido tudo. O mundo, os inimigos do teu reino têm invadido e destruído todas as coisas. Eu não vejo motivos para me alegrar. Mas então Abacuque coloca a mão na consciência e pensa: todavia, apesar de tudo isso, apesar de eu ter perdido todos os meus bens materiais, todo o meu recurso financeiro, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Por mais que a gente pense que não tem motivos para nos alegrar, que a gente se lembra que Deus, ele nos salvou, que Deus, ele nos redimiu, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, que a gente sempre se lembre disso quando a gente pensa que não tem motivos para se alegrar. Todos os dias nós acordamos e Cristo foi morto em nosso lugar. Então que a gente possa se alegrar diante disso, que a gente possa se lembrar diante disso. E Isaías, ele vai falar algo muito parecido com Abacuque. Em Isaías 61:10 ele vai dizer: regozijar-me-ei, me alegrarei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Não há alegria maior, então, meus irmãos. Não há o que o mundo possa nos oferecer que vá nos causar mais alegria do que saber que Deus, ele nos salvou, do que saber que Deus, ele nos revestiu de justiça, do que saber que Deus, ele vai nos salvar apesar de nós mesmos, apesar de tudo o que o mundo faz para nós e apesar de tudo o que nós fazemos para Deus com os nossos pecados. Ainda assim ele vai nos salvar, ainda assim ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. Se nós não nos alegrarmos nisso, meus irmãos, nada mais poderá nos alegrar. Se nós não nos alegrarmos no Deus da nossa salvação, em nada mais nós poderemos nos alegrar. Isso é o que vale, isso é a alegria eterna, isso é a vida eterna. Então que quando a gente pensar que não tem no que se alegrar, a gente se lembre do Deus da nossa salvação, a gente se lembre no Deus que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, que nós nos alegremos nisso, que nós cantemos então louvores a isso. E é o que Tiago está dizendo. Quem então está alegre no meio de vocês? Quem se lembra da salvação que recebeu? Cante louvores.
Então que a gente consiga cantar louvores a Deus. Não apenas canções, não apenas músicas, não apenas algum ritmo, mas que a gente consiga louvar o Senhor. Olhar para cima e dizer: meu Deus, como Tu é bom. Meu Deus, como Tu é misericordioso. Meu Deus, Tu me salvou apesar de todas as coisas que eu tenho feito. Então eu começo a louvar a Deus, porque eu me lembro, porque eu me alegro na salvação que Ele me concedeu na cruz do Calvário. Então, se há alguém triste, sofrendo entre nós, que nós oremos. Mas se há alguém alegre, e com certeza há, porque somos salvos pelo Senhor Jesus, que cantemos louvores ao Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então Tiago continua, e ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui, meus irmãos, é um dos textos mais complicados da Bíblia. É um dos textos onde há mais interpretações. Há um dos textos onde muitas pessoas torcem e distorcem ao seu bel prazer. A Igreja Católica fez isso, alguns evangélicos também fazem isso. Mas o fato é que aqui há uma lição muito grande para nós. Nem toda enfermidade que acontece na nossa vida ela é causada pelo pecado. A gente vê isso lá em João 9, quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito daquele cego: quem pecou para ele nascer cego? Foi os pais dele ou foi ele mesmo? E Jesus diz: nem ele nem os pais deles pecaram. Mas o fato é que Tiago aqui está nos dando a entender que há pessoas doentes no meio da igreja, porque há pecados escondidos na vida dela. Tiago está dizendo que tem pessoas que estão doentes porque estão pecando em oculto. Tiago está dizendo que essas pessoas precisam confessar os seus pecados. Tiago está dizendo que essa doença se entrou nessa pessoa devido à sua vida de pecado. E isso aconteceu também com Davi. A gente não se lembra, mas no Salmo 32 está escrito, Davi escrevendo diz: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então Davi, porque estava pecando e escondendo, a mão do Senhor pesava sobre ele e o seu corpo gemia, os seus ossos doíam, ele estava secando porque ele pecava em oculto. E aqui o que Tiago está dizendo é que estava acontecendo a mesma coisa naquela época. Tinha pessoas pecando e por isso estavam doentes. E a mesma coisa aconteceu também em Corinto. Por isso que Paulo escreve a sua carta dizendo: vocês não estão discernindo a ceia. E é por isso que há muitos doentes no meio de vós. É por isso que há muitos que já dormem, que já morreram no meio de vós. Porque vocês não estão discernindo os pecados de vocês. Vocês não estão discernindo a ceia do Senhor. Então Tiago está dizendo que há doença no meio daquelas pessoas. Que há doença física entre os irmãos. Porque eles estão pecando em oculto. Mas ele continua dizendo que ainda assim há solução para isso. E ele vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. A única forma, então, daquelas pessoas que estavam enfermas por causa dos seus pecados, era então confessando os pecados aos presbíteros, à igreja, e esses então orando junto, pedindo a Deus então a salvação e a cura daquelas pessoas. Tiago está sendo bem claro: se há alguém entre vós enfermo por causa do pecado, quem está enfermo por causa do pecado sabe que é por causa do pecado. Ele sabe que peca em oculto, ele sabe que esconde, ele sabe que veste uma máscara na igreja. Essa pessoa sabe que está passando o que está passando por causa do pecado. Então Tiago vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai
uns pelos outros para serem curados. Não haverá cura daquelas pessoas enquanto elas não confessarem os seus pecados. Não haverá então restauração daquelas pessoas enquanto elas não confessarem os seus pecados. E Tiago está falando: confessai os vossos pecados se vocês querem ser curados. É o que Tiago está dizendo. E muitos de nós podem olhar essa passagem e pensar: nossa, mas Deus colocando uma doença, Deus tratando de forma tão severa o pecado oculto de uma pessoa. Por que Deus colocaria uma doença por causa de um pecado oculto? Porque aquelas pessoas eram filhas de Deus, porque aquelas pessoas representam o reino de Deus, porque aquelas pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e Deus fará de tudo para não perder aquelas pessoas. Deus usará de todos os seus meios para salvar a vida daquelas pessoas. A gente faz isso de forma muito parecida com os nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, por saber que no futuro poderá acontecer coisa muito pior, a gente leva eles no postinho e dá uma vacina. Essa vacina muitas vezes dói o braço, endurece o braço, dá febre na criança, mas a gente sabe que é para o bem dela. A gente sabe que essa vacina lá no futuro não vai deixar acontecer algo muito pior. Então Deus, Ele pode muito bem colocar uma enfermidade na gente, para que a gente então entenda que o pecado que a gente comete em oculto tem consequência, para que a gente entenda e discirna o corpo de Cristo e não viva de forma iníqua dizendo que é crente. Então Deus permite, Deus coloca, Deus pesa a mão literalmente sobre aqueles que Ele quer salvar, sobre aqueles que Ele quer restaurar, sobre aqueles que Ele quer vivendo uma vida em santidade. Deus está dizendo: eu posso colocar uma doença em um dos meus filhos, para que eles aprendam a não pecar em oculto, para que eles aprendam que viver em santidade, para que eles aprendam que viver igreja não é algo banal, não é algo comum. Deus permite então algo muito ruim, para que a gente possa abrir os nossos olhos, se voltar a Ele e perceber o quão bom é viver em santidade, o quão bom é viver a igreja. E é por isso que Tiago está dizendo, por isso que Deus está dizendo: chame os irmãos, chame os presbíteros, os anciãos, chame aqueles que são mais antigos na fé e confessem os seus pecados e orem junto, peçam orientação, peçam ajuda, digam como é que eu posso sair disso. Em oculto eu faço muitas coisas erradas, mas eu não quero viver assim, eu sei que Deus está me disciplinando. Então essas pessoas em igreja, sendo igreja, vivendo igreja, se ajudarão a sair daquela situação. E Tiago está dizendo então: confessem os seus pecados, se vocês querem realmente ser curados. Porque se não confessarmos, se vivermos em pecado, se queremos sempre pecar em oculto, continuar vestindo uma máscara, usando uma máscara, chegará o dia que Jesus vai dizer: para trás de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês viviam na igreja, vocês faziam milagres, expulsavam demônios, mas eu não conheço vocês, porque vocês praticavam iniquidade. Então aquelas pessoas poderiam viver uma vida inteira na igreja, poderiam viver uma vida inteira fluindo em dons, usando dons, mas Deus está dizendo, e Jesus disse: pessoas que vivem dessa forma não participarão do meu reino, não entrarão no meu reino eterno. E Deus então Ele pode permitir uma doença, pode permitir algo muito sério em nossa vida, para nos disciplinar e nos trazer de volta ao caminho da santidade, porque sem santidade, como Hebreus fala, ninguém verá o Senhor. Então que a gente consiga entender que, por mais estranho que seja, por mais duro que pareça ser, Deus Ele pode nos disciplinar de forma muito severa, mas Ele só faz isso porque Ele nos ama e nos quer viver e quer nos ver vivendo com Ele no seu reino eterno. É só por isso que Deus então permite essas coisas na vida dos santos. Então Tiago ele continua dizendo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aquelas pessoas que estavam cometendo pecados,
confessariam seus pecados, seriam curados da sua doença e então orariam junto com a igreja. E a igreja então faria essa oração. E Tiago está dizendo, muito pode então essa oração por sua eficácia. Então a súplica do justo. A coisa mais poderosa que eu e você podemos fazer em favor dos irmãos, em favor de nós mesmos, é orar ao Senhor, é suplicar a Deus. Porque nós somos justos porque Jesus é justo. Nós somos justos porque nós aceitamos a justiça de Jesus. Nós somos justos e podemos então ter uma oração que atinja o trono de Deus e Ele então venha ao nosso auxílio por aquilo que Jesus fez. Hebreus, escrevendo a sua carta, então ele vai dizer, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Nós precisamos então sempre estar buscando em Deus a solução dos nossos problemas. Jesus, o Deus homem que pisou na terra, que viveu entre nós, ele orava com orações e súplicas em alta voz a Deus e com lágrimas. Jesus orava chorando a Deus. Jesus se derramava em oração ao Deus Pai. E Hebreus então vai dizer que ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus teve as suas orações atendidas. Jesus teve as suas súplicas ouvidas, porque ele se submetia à vontade de Deus. Então, se nós queremos ter uma oração eficaz, se nós queremos ter então as nossas súplicas ouvidas ao Senhor, pelo Senhor, que a gente então se submeta ao Senhor da mesma forma que Jesus se submeteu. Se as orações de Jesus foram ouvidas e se a justiça de Jesus está sobre nós, nós também conseguiremos ser ouvidos por Deus, desde que nós então também nos submetemos ao Senhor das nossas vidas. E é isso que Tiago está dizendo, se submetam a Deus, porque a oração de vocês será ouvida e será respondida. Somente se submetam a Deus. E ele vai dar então um exemplo de como nós podemos ser ouvidos por Deus. E ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então Tiago ele dá o exemplo de Elias, um homem como nós, como o próprio Tiago está dizendo, um homem sofredor, um homem que teve medo, um homem que talvez teve depressão, um homem que se escondeu, que fugiu, um homem igualzinho a nós, um homem que teve medo do mundo, que teve medo da morte, que teve medo dos seus inimigos, que decidiu se isolar. E Tiago está dizendo, este homem que foi medroso, este homem que teve que fugir, este homem que foi depressivo, ele orou instantemente, com instância. Então o que Tiago está dizendo, Elias não é um super-homem, Elias não é um super-profeta, mas o que Elias fez, diferente do que nós fazemos muitas vezes, é orar com instância. Elias tinha muitos problemas e muitos defeitos, mas ele orou a Deus com fervor, ele orou a Deus com vontade, ele orou a Deus sem cessar. E então a sua oração foi ouvida. E é isso que Tiago está tentando dizer para aqueles irmãos. Podem ter gente doente no meio de vocês, pode ter gente passando por dificuldades no meio de vocês, podem ter muitas tribulações acontecendo no meio de vocês, mas olhem Elias, um homem normal como a gente é, e ele orou e Deus cerrou os céus, e ele orou de novo e Deus abriu os céus. Tiago está dizendo, não há nada de diferente em Elias do que em mim e em você, basta que a gente creia e insista em oração como Elias também fez. Então, meus irmãos, nós precisamos orar a Deus, seja lá qual for a situação que a gente está passando. Deus fechou os céus por 3 anos porque Elias orou. Tu acha que Deus não pode fazer o que o seu coração está precisando? Se Deus fechou os céus por 3 anos e meio, não choveu, e depois abriu os céus e choveu e a terra germinou como se nada tivesse acontecido. Se Deus pode fazer isso por Elias,
Um homem que tinha tantos problemas como a gente sabe. Será que ele não pode resolver também o nosso problema? Mas é que às vezes a gente não busca a Deus em oração. E Tiago está dizendo: meus irmãos, vocês são justos, vocês aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, o sangue de Cristo está no umbral das portas da casa de vocês, no coração de vocês. Muito pode a oração de vocês, Tiago está dizendo. Tiago está dizendo para nós hoje: a nossa oração pode. A nossa oração atinge o trono da graça. Só que a gente muitas vezes não está disposto a orar. Muitas vezes a gente não quer perder meia hora, uma hora em oração. Muitas vezes a gente quer dizer: Deus, tu sabe qual é o meu problema, então resolve. E acha que isso é uma oração com fervor. Deus, ele é onisciente, ele sabe o que fazer, ele sabe o problema, ele sabe. Então a gente não ora com fervor. A gente não dá detalhes do que está acontecendo para o Senhor. A gente acha que vamos deixar para o Espírito Santo resolver essa situação. Vamos deixar para o Espírito Santo traduzir essa mensagem. Mas o que Tiago está dizendo: olhem para Elias, um homem como a gente, um homem com problemas, sentimentos, defeitos, igualzinho a nós, mas ele orou a Deus, ele orou com instância, ele orou com fervor. Elias orou e Deus ouviu a sua oração. Elias orou e Deus fez o que Elias queria, simplesmente porque Elias orou. E Tiago está tentando nos dizer essa noite: meus irmãos, talvez há pessoas entre vocês que estão sofrendo. Ore ao Senhor, mas orem como Elias, orem como Jesus, com súplicas, com voz alta. Orem ao Senhor com lágrimas se preciso for, mas orem ao Senhor. Porque é somente Deus que pode resolver os nossos problemas. Porque é somente Deus que pode, então, mexer no universo, mexer na natureza se preciso for, mas Deus, ele faz. Porque o justo está orando, porque aquele que crê em Jesus está orando. Quando Deus queria então ajudar o seu povo, ele parou o sol. Então o que Tiago está dizendo para nós essa noite: meus irmãos, orem ao Senhor, porque muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Muito pode por sua eficácia a nossa oração, desde que a gente se coloque para orar ao Senhor. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. Mas Tiago está nos dando então essa instrução para nós essa noite. Ore ao Senhor, é o que Tiago diz. E ele continua: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. Tiago então, como a gente já viu, ele estava escrevendo para uma igreja, para irmãos que se dispersaram, para irmãos que estavam peregrinando o mundo afora, para irmãos que estavam em culturas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E ele diz: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade. Tiago então ele abre esse espaço. Tiago então ele mostra que é propício a qualquer um de nós se desviar da verdade. Mesmo os crentes, mesmo aqueles que estavam louvando a Deus, mesmo aqueles que tinham boas obras, mesmo aqueles que confiavam em Deus, poderiam se desviar da verdade. É o que Tiago está dizendo: pode acontecer de algum de vocês se desviar da verdade. Então que a gente nunca pense que é super crente. Como o irmão falou, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E é a mesma coisa que Tiago está dizendo. Mas ele continua dizendo: se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Por toda a sua carta também Tiago, ele nos alertou a não sermos juízes. Ele falou muitas vezes: não julguem o seu irmão, não condenem o seu irmão, refreiem a sua língua, deixem o juízo para Deus, o juiz está às portas. Por muitas vezes ele nos alertou disso. E aqui ele vai um pouquinho mais a fundo e ele diz: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, não condene, não julgue, não expulse, não tire para fora, mas saibam que aquele que converteu o irmão de volta à verdade, ao evangelho, salvará a alma dele.
Então Tiago está dizendo que o que nós precisamos fazer com aqueles que se desviam da verdade, seja por qual motivo for, alguns enfraquecem na fé, alguns não suportam as provações, alguns então se deixam enredar pelo pecado mais uma vez, mas Tiago está dizendo: tentem trazer essas pessoas de volta, tentem então pregar novamente o evangelho, tentem então buscar esses irmãos que se desviaram, e saiba que quem conseguir fazer isso vai salvar a alma deles. Aquelas pessoas que se desviam do evangelho, que se afastam da igreja, estão indo para o inferno. E Tiago está dizendo: se alguém conseguir trazer essas pessoas, saibam que vocês vão estar salvando a alma deles, e os pecados deles serão cobertos. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala algo muito parecido, e ele diz aos Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aos Gálatas, Paulo está dizendo algo muito parecido. Ele diz: meus irmãos, se algum dentre vocês for então pego pecando, ajudem esses irmãos. Vocês que são experientes, vocês que são espirituais, vocês que sabem que eles estão fazendo errado, tentem então com mansidão pregar o evangelho para eles, tentem trazer eles de volta ao caminho certo, porque vocês precisam levar as cargas uns dos outros. Vocês são um corpo só, vocês precisam se edificar mutuamente. Todos precisam de todos, ninguém vive sozinho. Judas, o penúltimo livro da Bíblia, também vai dizer algo bem parecido. Judas, escrevendo então a sua pequena epístola, ele vai dizer: amados, lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhe disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer os desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. E agora ele fala então: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Judas, escrevendo a sua carta, está dizendo a mesma coisa que Tiago escreveu, que Paulo escreveu. Meus irmãos, tem pessoas que vão se desviar, tem pessoas que vão vacilar na fé, tem pessoas que vão cometer pecados, mas vocês que são espirituais, se edifiquem, busquem de volta essas pessoas, tenham misericórdia de quem desvia, porque certamente nós também precisaremos de misericórdia. Nós, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai vacilar na fé. Nós, em algum momento da caminhada, a gente vai entristecer um irmão. E a gente, com certeza, vai querer que usem de misericórdia para conosco. Então, que a gente também continue e use de misericórdia com aqueles que se desviam, com aqueles que pecam. Mas Judas, ele dá um grande alerta para essas pessoas. Façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Mostrem para aquelas pessoas: vocês estão errados, esse adultério, essa mentira, isso tudo é errado, não queiram fazer isso, mas voltem para Jesus. Jesus tem perdão para a vida de vocês. Não queiram então se enredar mais uma vez ou novamente nos pecados daquelas pessoas. E isso acontece, meus irmãos, desde o Antigo Testamento. Jeremias, no capítulo 51, ele vai falar a respeito da Babilônia e ele diz: repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. E então Jeremias dá uma instrução ao povo de Israel: lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. E então o povo responde: queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Então, desde o Antigo Testamento, aos babilônios, Deus está dizendo: levem um bálsamo para ela, preguem o evangelho, tentem curar a ferida da Babilônia,
Qual era a ferida da Babilônia? O pecado, a arrogância. E desde o Antigo Testamento, Deus ele tenta perdoar aqueles que não conhecem os seus caminhos. Desde o Antigo Testamento, Deus tenta trazer para si um povo rebelde, obstinado. Então, desde o Antigo Testamento, o que a Bíblia nos ensina é ter misericórdia daqueles que vacilam, é ter misericórdia daqueles que não conseguem se entregar a Jesus. O próprio Senhor, ao ser crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o que Tiago, Judas, Jeremias, Jesus, o que a Bíblia inteira nos ensina é: vamos ter misericórdia daqueles que estão se desviando, daqueles que não conhecem. Vamos pregar o Evangelho para eles, vamos tentar convertê-los dos seus maus caminhos, para que eles possam ter a mesma alegria que a gente tem, para que eles possam ser revestidos de salvação do mesmo jeito que a gente foi. Então o que Tiago mostra é que nós precisamos aprender a amar as pessoas, mesmo os babilônios, mesmo aqueles que crucificam, mesmo aqueles que conhecem a verdade e decidem ir para o pecado. Que a gente consiga amar essas pessoas, é o que Tiago está tentando nos dizer. Que a gente ore para que Deus possa conduzir a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé dessa forma. Porque a gente sempre quer julgar, a gente sempre quer dizer: mas conhece, por que se afastou? Tem mais aqui que ter alguma coisa acontecendo de ruim na vida dessa pessoa. Ela conhece o Senhor, ela conhece a verdade, ela conhece a palavra. Mas o que Tiago está dizendo é: vamos ter misericórdia dessas pessoas. Vamos tentar convertê-las novamente para que elas voltem aos caminhos de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Estas foram as últimas palavras de Tiago, as últimas coisas que ele escreveu. E para concluir, eu gostaria de ler um trecho que um pastor escreveu, resumindo a epístola de Tiago, a carta de Tiago. O nome desse pastor é Russell Shedd, ele é inglês, e ele vai dizer: nesta epístola, Tiago nos legou uma exortação de imenso valor, ainda que Lutero a tivesse avaliado como uma carta de muita palha. O cristão não deve se entristecer pelas duras provações que vêm ao seu encontro. Elas produzem sabedoria, do tipo que produz perseverança. As tentações aproveitam sua capacidade de seduzir e enganar aqueles que não buscam a fonte do caráter cristão. Valiosíssimas lições sobre a oração se espalham ao longo de sua mensagem. A oração pode ser um meio de alcançar objetivos santos, mas nunca interesses puramente carnais. Advertências não faltam, exortando aos irmãos a não permitir que o pecado acumule, que as viúvas e órfãos não sejam esquecidos, se os crentes querem servir a Deus de verdade. Os pobres e os necessitados clamam a Deus contra os abastados, se forem tratados com desprezo. Fé sem obras evidentes não vale nada. A língua domada é a marca da verdadeira santidade, bem como a vida dominada pela sabedoria vinda do céu. Acima de tudo, Tiago comunica uma visão da imutabilidade de Deus, um Deus de justiça e compromisso com os necessitados e desprovidos de direitos na sociedade. Quem estuda essa carta e assimila sua mensagem prática será sábio de acordo com os padrões do céu, mesmo que de acordo com os interesses deste mundo seja uma tolice. Então a gente encerra a mensagem, a carta, a epístola de Tiago. Que a gente consiga aplicar na nossa vida tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu. Que a gente consiga então ser sábios pelos padrões do céu. Que a gente consiga ter misericórdia, que a gente consiga amar, que a gente consiga orar ao Senhor e que a gente consiga entender que as tribulações não vão nos derrubar, mas vão nos deixar cada dia mais sábios, e a gente vai crescer na fé, ajudando e sendo o sal e a luz dessa terra. Que a gente consiga viver a carta de Tiago. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este caminho que a gente trilhou, por este caminho que a gente peregrinou, Senhor. Somos muito abençoados, Senhor. Somos muito gratos por conseguirmos ver, Pai, um livro inteiro da sua palavra, uma carta inteira da sua palavra. Nem uma letra, nem um versículo, nem uma palavra, Pai, ficou de fora.
e tudo que o Senhor nos trouxe através desses escritos, Senhor, nos edificou, nos consolou, nos exortou, nos encorajou, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua santa e poderosa palavra, pela tua viva palavra, Senhor. Que nós consigamos, Senhor, ter o nosso coração como terra fértil, que a tua semente, Pai, que a tua palavra germine em nosso coração, que a gente consiga viver o teu evangelho, Pai, a partir daquilo que a gente aprendeu. Nós queremos te pedir, Pai, que o Espírito Santo venha nos dar força, poder, Pai, ousadia, para viver tudo aquilo que a gente aprendeu com esta carta. Que a gente consiga, Pai, ser uma testemunha viva do Teu Evangelho. Que a gente consiga ser embaixadores do Teu reino nessa terra, Senhor. Que nós consigamos orar com fervor, assim como Elias orou. Que nós consigamos, Pai, Te suplicar com alta voz, com lágrimas, assim como Jesus também fez. Que nós consigamos, Pai, ter misericórdia daqueles que se desviam, daqueles que erram. Que nós consigamos, Pai, ser pessoas que falem e vivam o Teu Evangelho, Senhor. Que nós não tenhamos, Pai, no nome de Jesus, pecados ocultos em nosso meio. Que nós não precisemos, Pai, enfermar para saber o quão bom é o Senhor para nós. Que nós não precisemos, Pai, errar para conhecer o caminho certo. Mas que o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza neste caminho de santidade, de crescimento, de sabedoria, Pai. É o que nós Te pedimos. Nos conduza no Teu Evangelho. Nos dá força e poder para viver aquilo que a gente aprendeu, Senhor. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.